Uma boa noite a todos, uma boa semana para vocês. Nós estivemos nessa última semana envolvidos na Semana Jovem. Quem veio foi muito abençoado aqui com o pastor José Pereira. Queremos agradecer e pedir para que Deus abençoe a vida dele, o seu ministério. Tenho certeza que nós conseguimos, assim, por alguns momentos, aprender e, quem sabe, refletir sobre muito nossa vida com Deus. Foi uma bênção. E nós estamos voltando, então, para estudar a Bíblia junto com vocês. Lembrando que a partir do mês que vem, nós vamos intensificar os nossos estudos. Nós vamos fazer um pequeno resumo, do que a gente fez nesses últimos 2 meses, para que a gente entenda mais alguns detalhes. E assim nós vamos, dia após dia, nós vamos aprendendo a vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus, aquilo que Ele nos reserva para que aprendamos sobre Ele e sobre o seu plano para a nossa vida e para a vida eterna. Por gentileza, Letícia, pega para mim o controle, eu deixei ele no banco, por favor. Vou sair aqui um minutinho. Queridos, durante esses últimos 7 semanas que eu estive aqui com você, estudando a Palavra de Deus, nós tivemos assim uma leve ideia do que nós estamos fazendo aqui, de todo o plano que Deus tinha perfeito de criar esse lugar, criar um lugar lindo, maravilhoso, para que a raça humana vivesse, usufruísse, um mundo onde só conhecêssemos o bem. Nós aprendemos também a origem do mal, as escolhas, a começar do céu, de Lúcifer se tornando depois Satanás, o inimigo de Deus. A prova que o ser humano caiu de desobedecer a Deus. Vocês entendem então que é uma questão de obediência ou desobediência. E depois tudo que acarretou, num plano que Deus tinha programado desde a fundação do universo, para que, se caso o homem caísse no pecado, a criação caísse no pecado, Ele pudesse salvá-lo, E essa salvação também é uma questão de escolha. Nós temos que aceitar. E aí nós estudamos então que nós devemos, ao aceitar Jesus, sermos uma nova criatura ao lado de Jesus. Aprendemos o processo de como Deus nos salva, Nós somos declarados justos perante Deus, mesmo sem merecer. Uma vida de santificação ao lado de Deus, para Ele melhorar a nossa vida, arrumar as arestas do pecado, nos preparando para aquilo que nós vamos estudar hoje. Uma das coisas maravilhosas na Bíblia, irmãos, talvez é chamado por alguns apóstolos de a bem-aventurança, é a volta de Jesus e o final de todo o mal. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia também diz que Jesus vai voltar a essa terra e Ele vai, deixa eu arrumar aqui, e Ele vai acabar, clica para mim, por favor. Ele vai acabar com tudo aquilo que nós hoje enxergamos de mal na terra, Nós temos essa certeza, ok. Então, uma das primeiras fotos, uma das primeiras figuras que a gente preparou aqui nas imagens que eu passo para você, foi de uma mão acorrentada, logo depois que a gente estudou sobre a criação, sobre Deus e sobre a Bíblia, nós então falamos sobre a origem do mal, e uma das primeiras fotos foi uma mão acorrentada. O pecado nos acorrenta, Não existe vida fora do raio de ação de Deus. E Deus é tão bom, pare para pensar numa coisa, Deus é tão bom que até o nosso desejo de recusá-lo, Ele aceita. Porque Deus não fez robôs, Deus não fez seres que o adorariam por medo, mas por consideração, por amor. Então, as pessoas podem recusar a Deus? Podem. Deus aceita? Sim. Deus quer isso? Não. Porque Deus enviou seu Filho para morrer por todos. E então, eu vou falar hoje, talvez você já deve ter perdido uma pessoa querida que morreu na esperança de ver Jesus voltar. Eu já perdi tios, já perdi meu próprio pai, meu pai teve uma experiência muito bonita, questão de segundos antes de morrer. Minha mãe estava do lado dele e minha mãe falou assim para o meu pai, papai, você está preparado, esperando Jesus? Ele balançou a cabeça e logo em seguida ele teve um ataque fulminante.
Então pessoas viveram e morreram nessa esperança. Mas nós estamos vivos. Nós estamos lutando ainda. E eu quero dizer para você que uma das coisas mais lindas da Bíblia é nos mostrar que no final de todas as coisas, Deus vai acabar definitivamente com a maldade, o pecado e o mal. Isso vai ser erradicado do universo. E Deus então vai refazer todas as coisas e vai nos colocar lá, nós que aceitarmos Jesus, para então continuar da onde o pecado entrou nesse planeta. Tudo isso nós vamos estudar hoje. E com a graça de Deus, irmãos, eu quero que vocês saiam daqui nesta noite, que quando você assistir o vídeo, você se reconforte nessa promessa. De todas as coisas prometidas por Deus na sua palavra, a última ainda está por acontecer, que é a volta de Jesus para nos salvar. A crença fundamental, rapaz, eu acho que... Vamos lá, vamos ver se agora consegui. Vamos lá. Tecnologia serve para ajudar o homem, de vez em quando domina o homem, né? A pecinha que está mexendo aqui que está com defeito. Crença fundamental número 25 da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja que você está aqui hoje e nós estamos felizes por você estar. A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da igreja, o grande ponto culminante do Evangelho. A vinda do Salvador será literal, pessoal, visível e universal. Quando ele voltar, os justos falecidos serão ressuscitados e juntamente com os justos que estiverem vivos, serão glorificados e levados para o céu. Mas os ímpios irão morrer. O cumprimento quase completo da maioria dos aspectos da profecia e a condição atual do mundo indicam que a vinda de Cristo está próxima. O tempo exato deste acontecimento não foi revelado e somos, portanto, exortados a estar preparados em todo o tempo. Então, meus queridos amigos, o objetivo de nós estarmos aqui é para, muito em breve, se Deus quiser, participar dessa cena, dessa figura aí. A cena mais maravilhosa que vai acontecer na minha e na sua vida vai ser no momento onde nós veremos o nosso Salvador vindo nas nuvens do céu para dar o galardão para aqueles que o aceitam e para aqueles que escolheram viver uma vida com Ele. Não só aqui nesta terra, mas em preparação para a vida eterna. Nós podemos entender que hoje existem 3 ramos da religião, né? Basicamente todas as religiões cristãs do planeta, elas convergem para 3 ramos. O primeiro ramo desse tipo de religião que se pratica é um ramo que ele tem uma tendência a viver uma experiência sobrenatural através de um encontro com o Espírito Santo. E nem sempre é de uma forma como a Bíblia diz. Então, por exemplo, os carismáticos, as igrejas pentecostais, o evangelho é viver uma vida de encontros sobrenaturais, de emoção com o Espírito Santo, falando línguas, falando profecias e assim por diante. Não é o tema principal de hoje, eu só quero nos situar naquilo que eu vou falar daqui a pouco. Um segundo ramo do cristianismo moderno, chamado de neopentecostalismo, é um ramo onde se caracteriza pela procura incessante pela bênção da prosperidade. Não existe doutrina, não existe culto, não existe membresia, mas é uma grande reunião onde supostamente você é incitado a ofertar, a dar para Deus valores monetários em troca de bênçãos. Por exemplo, em alguns momentos você pode falar assim: conte uma bênção, meu irmão. Ele pode dizer: olha, pastor, graças a Deus eu estava com um problema de saúde, Deus me restaurou. Mas em alguns lugares isso não é bênção. Bênção é quando você diz assim: olha, eu tinha um carro, agora eu tenho 2. Eu consegui dobrar, consegui agora ser patrão, etc. Então, uma busca pela aquilo que a gente chama de teologia da prosperidade. Então, não existe nenhuma doutrina, é só isso. E existe um terceiro ramo, de um pouco assim, quem sabe, das igrejas mais tradicionais, como a própria adventista, nossos amigos tradicionais batistas, presbiterianos, metodistas, e um ramo muito grande dos evangélicos, que eles buscam conhecer a vontade de Deus, entender a origem do mal, a transformação de uma vida com Deus e a recompensa de quem escolhe Jesus, que é a vida eterna. E se baseia
quase que exclusivamente no estudo da palavra de Deus e na reflexão sobre o que ela pode nos dar. Então vocês entendem? Uns buscam um momento mágico assim, né, de línguas, dons, etc. Uns buscam a prosperidade nessa terra e um terceiro ramo busca o estudo da Bíblia para saber a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então, o objetivo de estarmos aqui é porque esta igreja, ela quer buscar na palavra de Deus uma direção, um direcionamento, para nós encontrarmos Deus, sermos transformados por Ele e morar com Ele eternamente. Amém por isso, né? Porque aqui eu poderia estar fazendo um show aqui pirotécnico, né? Poderia estar fazendo curas, milagres, falando línguas, e eu não vou entrar no mérito da questão, não quero dizer que é certo ou que é errado, né? Esse é o objetivo. Mas aqui nós temos o costume de abrir a palavra de Deus e tentar compreender a vontade de Deus para nós. E todas essas religiões, que eu falo desse ramo, né? Como os adventistas, têm a bendita esperança da volta de Jesus. Nós vivemos, fala Romanos, né? 14:8. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Queremos um encontro com Deus. Queremos ir para o céu e queremos viver eternamente ao lado de Jesus. Então, partindo desse princípio, eu quero estudar 3 coisas com vocês. A primeira delas é a própria volta de Jesus a essa terra. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Você fique à vontade, queridos, pode abrir a Bíblia, você pode ler aqui, pode ler no celular, fique à vontade nesse momento, tá bom? Estávamos aqui durante a semana e o pastor Pereira falou, como que é gostoso ouvir o barulhinho, né? Da Bíblia, ouvir o barulhinho da Bíblia, né? Mas você pode acompanhar aqui também esse verso. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, para os seus chegados, né? Para os seus amigos, e hoje você também é um discípulo de Jesus, ele estava falando sobre o que ele veio fazer nessa terra, ele iria morrer, e ele iria fazer o quê? Voltar para o céu. E os discípulos se entristeceram, porque nós perderemos o nosso mestre. E aí então, Jesus, conhecendo o coração dos homens que o acompanhavam, falou essa célebre frase que está em João 14, já foi motivo de muitos hinos, né, de muitas poesias. Não se turbe o vosso, não fiquem preocupados. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A promessa de Cristo, de Deus, Deus Filho que nos salvou, é que Ele iria fazer o quê? Preparar um lugar. Mas não só preparar um lugar, mas Ele iria lá preparar e voltaria para nos buscar. E aqui, irmãos, tem uma coisa linda, maravilhosa nesse texto, é uma poesia, né? Na linguagem grega. Quando ele diz assim, para que onde eu estiver, estejais vós também. É como se ele romanticamente, né? Poeticamente estivesse falando, como eu sou eterno, eu quero que vocês desfrutem a eternidade ao meu lado. Que maravilha! E qual vai ser essa eternidade? Lá em Apocalipse fala, nós vamos ler um verso hoje. Mas olha o plano de Deus. Ele viu que as coisas deram errado. Ele por si só procurou o homem, se revelou, disse que o seu filho viria a essa terra. O seu filho veio, Deus, Jesus, morreu em nosso lugar e agora ele promete, aqui não acaba a nossa história. Eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E esta é a promessa que nós vivemos e morremos aqui. Nós somos de Jesus e nós queremos viver com Ele eternamente. Existe também um claro assim, ensinamento de Cristo sobre a sua ressurreição. Lá em Romanos nós já falamos isso, que o salário do pecado mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se Jesus morreu, mas não ressuscitou, Paulo diz que é vã a nossa fé. Mas graças a Deus, que lá no túmulo de José de Arimateia não tem mais um corpo estendido. Existe um túmulo vazio, porque Jesus venceu a morte para nos dar a vida. E aqui eu quero que vocês entendam que quando Deus acaba o mal, não é simplesmente por erradicar o mal do universo, mas é para retornar ao plano original. É para retornar à questão, ao momento especial que Ele criou os céus, a terra,
o mar, os enxames de aves, de peixes, de animais, o homem, a sua descendência, para viver eternamente ao seu lado. Quando você vai lá em Gênesis, diz que todo o pôr do sol, Deus vinha conversar com o homem. Isso quer dizer o quê? Intimidade. Todo pôr do sol Deus vinha ter com seus filhos. E Deus quer, meus amigos, agora que nós não vamos mais morrer uma vez lá no céu, ter essa intimidade conosco para todo sempre. Isso é muito importante nós entendermos. Existe um verso também em Tito, capítulo 2, no versículo 13. Tito foi um dos discípulos de Paulo, que foi um dos pregadores também ali no ministério de Paulo. Ele diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo viveu, estava prestes a morrer, mas nada tirava do coração dele a bendita esperança de ver quem? Jesus voltando. Uma das coisas que eu gostaria que você levasse aqui nesta noite. Paulo, ele, lá em Timóteo, ele faz uma descrição muito poética também do final da sua vida. Ele estava prestes a ir ali para perder o pescoço. Eles iam cortar a sua cabeça, matá-lo. E ele diz assim: eu combati o bom combate, né? Eu completei a minha carreira, guardei a minha fé. E ele diz assim: eu tenho a certeza absoluta que desde agora, o que iria acontecer com ele? O justo juiz está me reservando a coroa eterna. Paulo viveu e morreu, não porque ele morreu ou viveu por uma ideologia, por um pensamento, mas ele viveu e morreu para pregar do Deus que ele confiava até segundos antes de morrer. Por que as pessoas, então, tinham uma força, tinham assim uma coragem frente à morte? Porque eles sabiam, e eles escreveram isso para nós, que nem a morte é capaz de separar nós do amor de Deus. Então existem algumas pessoas que já faleceram, vivendo na esperança de ver Jesus voltar. Nós aprendemos na semana retrasada que esse morrer aqui é um descanso dos justos, porque em breve, quando abrir os olhos de novo, verão Jesus voltando. E hoje nós vamos entrar um pouco mais nesse detalhe para nós aprendermos. Eu quero que você saia daqui também pensando assim: vivo ou morto, eu quero viver ao lado de Jesus para ter o galardão eterno. E nós vamos ver as promessas. Então a bem-aventurada esperança é o momento onde eu, você e todos que já dormiram no Senhor vão ver Jesus voltar nas alturas do céu. Hoje eu estou feliz porque eu ia dizer uma coisa aqui e minha mãe está aqui, né? Eu lembro que lá em casa nós tínhamos no quintal, não sei se ela vai lembrar disso, mas uma paineira, né? Uma árvore gigantesca, cheia de espinhos, o tronco assim. E meu pai mandou, quando aquele tronco ficou, e eu me lembro algumas vezes que a gente fazia o pôr do sol ali. E minha mãe olhava assim e falava: filho, lá no horizonte vai aparecer uma nuvenzinha do tamanho de a mão de um homem. E aquela nuvem vai se aproximar, ficar gigante. E dali nós veremos Jesus voltar com seus anjos, etc, etc. Desde quando eu era piazinho assim, eu aprendi a ouvir isso da boca da minha mãe, que não importa o que acontecesse, eu tinha que mirar a minha vida, os meus planos, minhas vitórias, as minhas derrotas, um dia a minha família, explicar para o meu próprio filho que não importa o que acontecesse, eu tenho que mirar o quê? Esse momento especial, irmãos. E eu quero dizer para vocês que eu tenho 39 anos, né? Quem sabe minha mãe começou a falar desde os 6, 7 anos. Queridos, eu não vejo a hora de ver isso acontecer. Porque nós estamos aqui pregando a palavra, vivendo uma vida de desafios, de vitórias, de derrotas, mas eu quero ainda crer que em vida eu quero ver Jesus voltar. Aquela mãozinha, aquela nuvenzinha do tamanho de a mão de um homem, eu quero ver isso. Mas, minha mãe também me ensinou, se por algum motivo eu não estiver vivo, eu quero abrir os olhos e ver meu anjo me levantando com um novo corpo, dizendo: olha, o Senhor está te chamando também. Então, o mal acabará, mas eu e você, nós temos que mirar aonde os nossos olhos? Na vida eterna, na volta de Jesus. Isso é o mais importante. E para isso, nós vamos começar a estudar nos próximos domingos como fazer parte desse plano. Porque nós entendemos que o plano de Deus era um, o pecado atrapalhou, e agora Deus vai restituir, refazer o plano original, irmãos, para nós vivermos eternamente com Ele. Andando um pouco, eu quero falar com vocês agora, Atos 1:11, como Jesus voltará.
Existem basicamente algumas versões de como Jesus vai voltar a este mundo. Uma delas diz que Jesus nunca mais pisará aqui, mas ele o fará de uma forma espiritual. Ninguém vai ver Jesus. Alguns já marcaram algumas datas, algumas religiões, não aconteceu nada, então eles disseram que Jesus voltou de uma forma espiritual. Jesus já está aqui. Alguns dizem que nós seremos arrebatados. Não sei se você já teve a oportunidade de estar dirigindo atrás de um carro, de alguém que acredita no arrebatamento, e está dizendo assim: se esse veículo perder o controle é porque o motorista foi arrebatado. Alguns acreditam que estar dois conversando, de repente um some e vai ser arrebatado e o outro vai ficar aqui. Existem muitas formas de tentar compreender como Jesus vai voltar. Eu quero dizer então o jeito que a Bíblia diz claramente, tá bom? Em primeiro lugar, lá em Atos 1:11, vem dizendo que 2 anjos estavam ali naquele momento que Jesus ascendeu ao céu. Ele disse assim: varãos galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Em primeiro lugar, desde o primeiro minuto que Jesus subiu ao céu de novo, 40 dias depois de estar ali com os discípulos, né, desde o primeiro minuto, Deus já mandou anjos avisando os discípulos: da mesma forma como vocês viram ele subir, vai ver ele descer pela segunda vez. Então, essa cena, né, que aconteceu ali em Atos 1:11, quer dizer que nós veremos de forma visível e pessoal a volta de Jesus. Existem um ou outro verso na Bíblia que, pensados de uma forma sozinha, né, você pode entender alguma coisa diferente disso, mas existem dezenas de versos na Bíblia que dizem a mesma coisa. Deus voltará em um momento de forma visível e pessoal. Nós o veremos. Quer ver um outro verso que esclarece muito isso? Existe um verso em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Esse é um verso muito usado quando a gente vai fazer o velório dos irmãos, né? Porque nós entendemos que eles estão descansando. Nós tivemos, infelizmente, que fazer 2 velórios na última semana, né? 2 queridos irmãos descansaram confiando nisso, confiando na volta de Jesus. Eles estão lá em paz agora, descansando, esperando Jesus voltar. Mas olha que interessante, se algumas pessoas dizem que seremos arrebatados, outras dizem que vai ser uma coisa espiritual, ninguém vai saber, e assim por diante, veja o principal verso, que é repetido em Coríntios também, mas Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja algumas particularidades desse verso. Nós encontramos quase um verso igual em Coríntios também. Aqui nós vemos que Jesus vai voltar de forma visível e audível. Não vai ser secreto, mas você vai ver anjos, você vai ver sons, você vai ver pessoas mortas revivendo, você vai ver pessoas sendo transformadas, você vai ver o Senhor vindo, você vai ter uma experiência pessoal com a volta de Jesus. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Então você vê aqui que o som da trombeta de Deus, anjos, voz do arcanjo, isso não vai ser secreto de forma nenhuma. Vai dar para ouvir muito bem o que vai acontecer. Outra coisa, você vai ver mortos ressuscitando, transformados. Aqueles irmãos que porventura morreram com cânceres, morreram sem um membro do corpo, morreram de forma trágica, você verá eles de novo transformados, perfeitos. Outra coisa que vai acontecer, os justos que estarão esperando Jesus voltar, terá o seu próprio corpo transformados. E aí você vai ver algo maravilhoso, que eu estou louco para ver, né? Nós todos juntos, os vivos transformados, os mortos ressuscitados perfeitos, nós seremos então arrebatados até o Senhor. E essa cena vai ser linda, maravilhosa, vai ser uma cena
muito assim difícil de ser secreta, né? A gente vai conseguir enxergar isso. Por isso a Bíblia é muito clara quando diz que o Senhor virá. Mas, além desses versos, tem um verso que eu gosto muito de explicar para as pessoas, quando elas não entendem como Jesus vai voltar, né? Eu tinha um amigo, eu não vou falar o nome dele, porque eles estão gravando, vai que ele escuta. Era um amigo grandão assim, forte. Mas quando começava a trovejar, você já imaginou a cena de um grandão correndo para debaixo da beliche, correndo para debaixo da mesa de medo de trovão? Você conhece um amigo que tem medo de trovão? Né? Alguma mulher que tem medo de trovão aí? Isso, muito bem, vai. Vocês foram honestos, né? Mas assim, existe um verso na Bíblia muito interessante, né? Que fala assim, lá em Mateus 24, 27, que diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus falando dele. Mateus 24 fala dos últimos acontecimentos, né? Então eu separei aqui uma figura, né? Para vocês imaginarem, né? Um relâmpago, o seu barulho, a visão que você tem dos raios, é algo que você preenche o céu. Então não existe nada mais claro do que a ideia dada pelo próprio Jesus, que a sua vinda será algo que todos vão ver. Quando Jesus estava morrendo, ele olhou para alguns dos homens que espetaram a lança do seu lado, alguns dos homens que chicotearam ele, alguns dos homens que cuspiram no seu rosto, e disseram assim para ele: você não é o Messias? Por que você não se salva agora? Jesus olhou para ele e falou assim: vocês vão me ver voltando. E a Bíblia também tem um verso que diz que até aqueles que os transpassaram verão Jesus voltar. Tudo isso vai ser muito intenso, visível, e dentro da palavra de Deus não existe muita dúvida com relação a isso, que nós veremos Jesus voltar. Os ímpios verão e correrão, pedirão que os montes matem ele, que as ondas do mar os afoguem e morrerão com a glória de Deus. E os mortos ímpios continuarão mortos, porque eles participarão da segunda ressurreição. Os vivos justos serão transformados, e os mortos justos que morreram no Senhor serão ressuscitados para a vida eterna. Isto é o que cremos, isto é o que a Bíblia nos diz. Em Apocalipse, no capítulo 1, né, para o anjo que veio da parte de Deus escrevendo para João, diz que todo o olho o verá. Esse vai ser um grande momento para nós, irmãos. Esse momento aqui, onde nós teremos esta figura, né, maravilhosa, né, de ver tudo aquilo que a gente já imaginou, estudou, pregou, acontecendo na nossa vida aqui nessa terra. Na crença fundamental número 27 da Igreja Adventista, diz que o milênio é o reinado de 1000 anos de Cristo com seus santos no céu, entre a primeira e a segunda ressurreição, e durante esse tempo serão julgados os ímpios mortos. A terra estará completamente desolada, sem seres humanos vivos, mas ocupada por Satanás e seus anjos. No fim desse período, Cristo com seus santos e a cidade santa descerão do céu à terra. Os ímpios mortos serão então ressuscitados, e com Satanás e seus anjos cercarão a cidade. Mas fogo de Deus os consumirá e purificará a terra. O universo ficará assim eternamente livre do pecado e dos pecadores. O que vai acontecer logo após a volta de Jesus? Eu gostaria que vocês, nesse momento, gostaria que o pessoal ali do som apagasse a luz e assistisse um pequeno vídeo onde nós vamos tentar introduzir o assunto do milênio. Aprendemos que por ocasião da volta de Jesus, haverá 4 classes de pessoas na terra. A primeira é composta pelos justos mortos, que farão parte da primeira ressurreição. A segunda classe é dos justos vivos, que serão transformados e levados para o céu juntamente com os ressuscitados. A terceira classe é formada pelos ímpios mortos, que permanecerão na sepultura. A quarta classe é a dos ímpios vivos,
e serão mortos pelo resplendor da glória de Cristo. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o milênio. A palavra milênio não existe na Bíblia, mas ela significa um período de 1000 anos e aparece 6 vezes em Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 10, referindo-se ao período entre a primeira e a segunda ressurreição. Sabemos que durante esse período os justos estarão com Cristo no céu. O que eles estarão realizando? Como ficará a terra durante os 1000 anos? O que acontecerá no final desse período? Durante o milênio, os salvos participarão do juízo chamado juízo de comprovação. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 2 e 3, afirma: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Esse julgamento que ocorre durante o milênio não decide quem está salvo ou perdido. Essa decisão é tomada por Deus, em resposta à aceitação ou rejeição de sua graça, antes da segunda vinda. Todo aquele que não participar da primeira ressurreição não terá parte na vida eterna. Esse julgamento no qual os santos participam tem o propósito de responder a qualquer questão que os justos possam ter sobre a razão pela qual os ímpios se perderam. Após os 1000 anos, ocorre a segunda ressurreição. Farão parte desta ressurreição todos que rejeitaram a Cristo, sua lei e seu plano de salvação. Eis agora o grande drama do Apocalipse. Acabaram-se os 1000 anos. Deus ressuscita todos que o rejeitaram e, consequentemente, Satanás é solto de sua prisão. Apocalipse capítulo 20, verso 3, diz que, depois disto, ou seja, depois do milênio, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Por que pouco tempo? Porque Satanás realizará sua última obra de engano na terra, preparando um grande exército, tão numeroso que a Bíblia diz que será como a areia do mar, para atacar a cidade santa, a Nova Jerusalém. Enquanto isso, Satanás reúne seu grande exército. Ele tem milhões de pessoas que foram ressuscitadas na segunda ressurreição. O fogo que destruirá Satanás e os ímpios purificará a terra da poluição do pecado. Deus banirá para sempre a tristeza, a dor e a morte. Os justos, então, receberão as boas-vindas para o seu novo e eterno lar. Nunca mais pecado, e nem pecadores, dor, sofrimento ou morte. Continue ouvindo a voz de Deus e se preparando para um novo céu e nova terra. Na Bíblia você não encontra a palavra milênio, porque essa é uma palavra um pouco mais moderna, né? Mas você encontra a palavra 1000 anos, que quer dizer a mesma coisa. A palavra milênio vem do latim millennium, foi usada na tradução da Bíblia. Mas a ideia ali dos 10 séculos, né, dos 1000 anos, é uma ideia presente na Bíblia. E você pode acompanhar então, lá em Apocalipse 20, do versículo 1 até o versículo 2, vem dizendo que e vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Como é que eu poderia explicar para vocês nessa noite o que vai acontecer durante esses 1000 anos? Existe aqui no nosso meio alguém que trabalha com alvenaria, um pedreiro, alguém assim? Tem aqui no nosso meio?
Ninguém? Ninguém? Tudo bem, mas vocês vão entender o que eu vou dizer. O que acontece para um pedreiro um dia que chove? Ele não pode trabalhar, né? Ele vai na obra, fica esperando, mas ele não pode fazer o quê? Trabalhar. Qual que é o trabalho de Satanás? Enganar pessoas. A partir do momento que os santos, justos, né, vivos ou mortos, estão lá no céu, e os ímpios estão na terra, e Satanás está aqui sozinho, ele está preso porque ele não pode tentar ninguém. E durante 1000 anos ele vai ficar ali, para que aconteça algo muito especial. Deus é muito bom, Deus é justo, e Ele não quer que nenhuma dúvida paire sobre a nossa cabeça. O que nós faremos nesses 1000 anos? Julgaremos, mas não julgaremos no sentido de fazer o julgamento, mas nós teremos acesso ao julgamento de Deus. Eu costumo dizer que durante os 1000 anos, nós teremos 3 surpresas no céu. A primeira delas é, como eu vim parar aqui? Você que lutou tanto, você que pensou em desistir algumas vezes, você que teve tantas lutas para ser fiel a Deus, e em alguns momentos da sua vida pensou que não ia dar certo, você vai ter o privilégio de acessar, né, no livro da vida o seu nome, e ver quanto que Deus te amou, quanto que Deus te protegeu. Você vai poder entender o porquê que Deus fez aquelas coisas, o porquê que naquele momento Deus não te respondeu, o porquê que naquele momento parece que Deus estava em silêncio, e aí você vai ter acesso a todo o processo de salvação que Deus fez na sua vida. E você vai dizer assim: obrigado, Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é um Deus amoroso. Mas 2 coisas além dessa vão ocupar o nosso tempo no milênio. Por exemplo, você pode conhecer uma pessoa, um irmão da igreja, ele vinha em todos os cultos, ele tinha a sua Bíblia, ele cantava, ele pregava, ele parecia viver uma vida santa, mas de repente você chega lá no céu e esse irmão não está lá. E você vai dizer assim: como que fulano não está? Todos poderiam perder o céu, menos ele, era um homem bom, um homem santo. Então você vai ter acesso aos registros da vida desse irmão, e você vai ver que por fora ele aparentava algo, mas por dentro seu coração não estava com Deus. E você vai ver as vezes que Deus quis salvá-lo, as vezes que Deus quis buscá-lo, e ele recusou repetidamente. E então você vai entender que Deus foi justo de não deixá-lo entrar ali. Ou então você vai no céu e de repente você vai dar de tobo lá com alguém que você não imaginaria que estaria ali. E você vai dizer assim: fulano está aqui? Não é possível. Ele era uma pessoa má, ele dava trabalho, é impossível, não, deve ter alguma coisa errada. Você vai ter acesso aos registros, e você vai ver que ele foi mau, mas Deus o procurou, Deus o buscou, Deus o convidou. Em algum momento da sua vida, ele encontrou Jesus. Jesus transformou a sua vida, e ele então foi digno, não pelas suas próprias obras, mas foi digno de ser salvo. Em todos os 3 casos, você vai ver que Deus é justo, e que a sua justiça foi feita em nossa vida. E depois que terminar esse período onde nós vamos ter acesso a isso, nós então faremos e veremos o fim do mal. Esta terra será purificada com fogo. Pedro, escrevendo a sua epístola, diz que um dia Deus purificou essa terra com água no dilúvio, mas agora será com fogo, para destruir o mal que existe aqui. E lá no livro de Apocalipse ainda, no capítulo 20, nos versículos 14 e 15, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu queria que vocês entendessem uma coisa muito interessante. Porque Deus ressuscitará todos os ímpios. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque não sei se vocês entenderam o que eu expliquei há um pouquinho tempo atrás. Os ímpios estarão mortos no milênio. Mas quando Jesus voltar pela 3ª vez, a Bíblia diz que os ímpios ressuscitarão. É a segunda ressurreição. Por quê? Por 2 motivos. A primeira delas, o pecado exige que seja feita justiça, e a justiça de Deus tem que ser feita com a pessoa em vida. Mas Deus não é mau. Ele não quer apenas ressuscitar para matar novamente.
Existe uma segunda coisa, irmãos, amigos, muito importante para que nós entendamos por que Jesus vai ressuscitar. Jesus vai ressuscitar porque uma vez lá na cruz, o Filho de Deus morreu para salvar todos. Não importa, queridos, se você aceitar Jesus ou não, você estará naquele dia vivo para receber o galardão eterno ou a morte eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele precisa fazer, porque Deus, desde o começo, disse que acabaria com o pecado no universo. Quem é o originador do pecado? Satanás e seus anjos. A Bíblia diz muito claramente que o fogo eterno, o fogo que vai purificar, é preparado para quem? Para Satanás e seus anjos. Porque ele é o pecado. Mas aqueles que não aceitarem Jesus no seu coração, na sua vida, morrerão com o seu pecado. Até nisso, Deus é justo. Um dia nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas Deus vai mostrar que o seu poder de salvar era para todos. O único que pode jogar isso por fora somos nós mesmos. Terminando um pouco o assunto, nós queremos que você lembre de umas... Eu falei no começo aqui de hoje, que eu fiz peguei uma figura na internet de um pulso com correntes. O pecado aprisionou a nossa vida. Mas eu quero que vocês levem essa figura aqui que eu peguei na internet para a sua vida. Deus pode te libertar disso. Deus pode destruir as correntes do pecado na sua vida. E um dia, muito em breve, Jesus vai voltar pela segunda vez para fazer isso. Nós passaremos com Ele 1000 anos. E então, pela terceira vez, Deus vai voltar, destruir o pecado e fazer novos céus e nova terra. E aí, meus queridos, na crença fundamental número 28 da Igreja Adventista, diz assim: na nova terra em que habita a justiça, Deus proverá um lar eterno para os remidos e um ambiente perfeito para a vida, amor, alegria e aprendizados eternos. Em sua presença, aqui o próprio Deus habitará com seu povo, e o sofrimento e a morte deixarão de existir. O grande conflito estará terminado, e não mais haverá pecado. Todas as coisas, animadas e inanimadas, declararão que Deus é amor. Ele reinará para todos sempre. Amém. Essa é a última crença fundamental, né? Que diz da esperança de todo adventista do sétimo dia, de morar em novos céus e nova terra, onde só existe justiça. Segundo Pedro 3, versículo 13, a epístola do apóstolo Pedro, aquele mesmo que foi chamado por Cristo, que negou Jesus, mas que depois Jesus olhou com amor para ele e ele resolveu servir o restante da sua vida para esse Deus maravilhoso. Ele diz: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita justiça. Quero te fazer uma pergunta. A Letícia tem um tio, né? Já falecido, né, Lê? Que ele falava assim: o céu não vai dar certo. Porque lá no meio do céu vai ter alguém que vai querer fazer tudo de novo. Vai querer ser maior que Deus, vai querer se exaltar e vai fazer tudo de novo, né? A Bíblia diz, o Espírito de Profecia também fala, que no céu nós estaremos sarando nossas feridas durante um tempo. E depois de passar um bom tempo, haverá apenas uma marca da nossa história do passado. É as mãos de Jesus, os cravos da mão de Jesus. Eu e você, com a graça de Deus, de um sábado ao outro, segundo Isaías 66, nós temos o culto do céu. E então nós ouviremos da própria boca de Jesus o sermão. E no final do sermão, um sermão lindo, maravilhoso, 1 bilhão de vezes melhor que o meu, que eu me esforço para fazer por você, Jesus então nos abençoará. E ao estender as suas mãos para abençoar, nós olharemos os cravos na sua mão. Relembraremos vagamente de como o pecado nos fez mal. E diz a Bíblia que jamais
o mal se levantará novamente. Esta é a promessa. O mesmo Deus que criou tudo perfeito, que nos deu o livre-arbítrio, e nós usamos de forma equivocada e pecamos, Ele quer restaurar aquilo que Ele criou. E lá em Apocalipse 21, de 1 a 5, vem dizendo aquilo que eu e você deveremos viver ou morrer, mas ser de Jesus para ter oportunidade de estar nesse dia aqui em Apocalipse 21. Apocalipse 20, queridos, é o final da história do pecado. Em Apocalipse 21, a Bíblia já conta um mundo sem pecado, um mundo perfeito. E lá vem dizendo assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já foram o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. Eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nesse momento, nós veremos nosso Salvador no seu trono. Aquele que um dia veio, se tornou um bebezinho, porque ele precisava ser como eu e você, um ser humano, sofreu tremendas injustiças e foi até a morte, morte de cruz, a coisa mais vexatória que existe. E lá nós vimos o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, pequenininho, frágilzinho, morrendo. Mas aqui, ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E do seu trono, ele vai nos prometer que fará nova todas as coisas. E nunca mais, queridos, nunca mais nós teremos esse mundo onde nós choramos, onde nós sofremos, onde existe dor, onde existe lágrimas, onde nós enterramos os nossos entes queridos, onde quando nós morremos nós deixamos saudades. E todas essas coisas serão passado. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você quer viver, irmãos, até Apocalipse 20? Ou você quer viver até Apocalipse 22? Você quer fazer parte de uma multidão que disse não para Jesus? Uma multidão que disse: não, Senhor, eu não te quero, eu não preciso do Senhor. Não existe vida sem Deus. A destruição dos os seres humanos ímpios é um ato de bondade de Deus, porque não existe vida sem Deus. Mas eu quero chamar você para ser o povo de Apocalipse 21, 22. Aqueles que se assentarão nas bodas do Cordeiro. Meus queridos amigos, eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Aconteça o que acontecer. Nós vamos cantar agora uma música que diz assim: pode cair o mundo, eu estou em paz. Eu quero dizer para vocês que vocês vão enfrentar lutas, vão enfrentar dificuldades, mas muito em breve Deus vai dar o galardão, que é o galardão eterno, onde não vai mais haver isso. Fique firme, queridos. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus. Que você possa sentir hoje a presença de Deus na sua vida. Entender.
sabemos que nós estamos vivendo aqui, prestes a ver algo muito maravilhoso. Nós vivemos e muitos já morreram, crendo que um dia Jesus vai descer dos céus e junto com seus anjos vão vir a essa terra pela segunda vez. Muitos de nós temos sofrido ou já sofremos ou sofreremos tantas coisas desse mundo mal. Mas nesse dia, tudo aquilo que nós passamos aqui não será nada, Senhor, perante a alegria de nós vermos o nosso Salvador no céu. Por favor, Deus, guarda-nos para o Teu reino. Aumente a nossa fé em Ti para que, não importa o que aconteça neste mundo, nossos olhos jamais sejam tirados do galardão eterno que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós sabemos que o mundo é mau e que as coisas desse mundo podem nos prejudicar ou nos fazer sofrer. Mas nós estamos nos preparando, ao estudar a Tua palavra, ao ter um relacionamento contigo, para um mundo perfeito, um novo céu e uma nova terra que Jesus vai estar refazendo, onde não vai haver mais dor, mais pranto, mais tristeza, mais separação, mas somente a alegria de estarmos contigo por toda a eternidade. Enquanto esse dia não chega, Senhor, eu quero colocar a nossa vida em Tuas mãos. Que o Senhor nos anime, que o Senhor nos faça querer estar neste lugar. Se isso demorar um pouco mais do que nós queremos, ou até que nós pensamos, não importa. Nós queremos manter nosso coração, a nossa chama de querer morar contigo, viva, queimando no nosso peito até ver Jesus voltar. Para isso nós colocamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, porque sabemos que não é fácil, mas nós queremos fazer parte dos remidos que estarão no Monte Sião, cantando glórias ao Cordeiro de Deus. O Cordeiro que um dia morreu na cruz para nos salvar, mas que verá como o leão da tribo de Judá. O leão que vem para reinar, e nós queremos reinar contigo durante toda a eternidade. Nos abençoe e nos guarde. Nos faça, Senhor, nunca deixar de almejar isso. Hoje e sempre, cada um de nós te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que todos tenham uma boa semana e que jamais isso venha a ser perdido na nossa vida. O desejo de um dia ver Jesus voltar. Até domingo que vem, se Deus quiser.